Então eu quero que você se coloque de pé mais uma vez nessa hora. Eu quero convidar aqui com muita alegria o pastor Paulo Chagas. Pastor Paulo Chagas, ele vai se apresentar melhor do que eu poderia fazê-lo, mas ele é um irmão, né? A Bíblia fala em todo o tempo, ama um amigo e na angústia faz o irmão. Ele já se tornou um irmão, né? Já chama meu pai de painho, minha mãe de manhinha. Ele é o pastor da Igreja Nazareno em Belo Jardim. Para quem não identifica, quando eu falo amém. Sua igreja, meu irmão. Graças e paz, igreja. Vem, você pode tomar seu assento. Quero dizer que estou muito feliz de estar novamente aqui. E essa sintonia de estar junto, de estar perto, é muito bom que eu retorno. Vejo muita gente nova, é sinal de que a igreja está saudável. Amém? Mas graças a Deus já consigo identificar algumas pessoas pelo nome, outros também. Já comi churrasco, apanhei do pastor no futebol, dei um drible nele. Se você me vê mancando aqui, não é voto de Jacó não, irmão, foi ele. Aí brincadeiras à parte. 2 sedentários, foi dividir uma bola, nenhum dos dois chegou, a perna dele é curtinha. Eu estiquei a minha, né, para dizer que estava bem, mas não estava, né? Deu ali um estralozinho, mas eu estou bem melhor. Então me sinto em casa, me sinto em família. Estou muito feliz por tudo que Deus tem feito aqui na Igreja do Nazareno, central do Rio de Janeiro. Diga amém. Amém? Isso é o que Deus colocou no meu coração quando eu estava orando para ministrar para vocês. Eu não sei se alguém já falou sobre isso, pastor Adiel, mas eu vou voltar mesmo, né, para casa. Eu vou falar. Igreja do Nazareno, central do Rio. Amém? É assim, irmão. O nome da igreja lá é Igreja do Nazareno, central do Belo Jardim. Desde que emancipou, a gente estava numa garagem, porque Deus já tinha dito que a gente ia dar filhos e iria plantar outras igrejas naquele lugar. Pela fé, se você pode, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 50, o versículo de número 23. Salmo 50, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Na versão King James de 1611 diz: aquele que me oferece ações de graça. Meu desejo hoje, irmão, é agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que faz parte dessa família chamada, por enquanto, Missão Recreio. E eu orava ao Senhor qual palavra poderia ser a direção de Deus para nós nessa noite. E ontem, quando a gente estava indo lá para o Dia da Família, o pastor Diel colocou um podcast, algumas coisas foram encaixando na minha mente. E talvez vocês imaginem, poxa, a gente mandou o que seria uma bênção para a gente, para um local. E eu quero fazer vocês entenderem que a ação de vocês não foi uma ação apenas específica, isolada. Eu quero agregar valor à missão que vocês fizeram e esse enlace de amor que nós temos. Para isso eu tinha que voltar um pouquinho lá, 1987. 1987, pastor Amadeu já era superintendente, com 2 distritos, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ali, em 87, eu estava nascendo e outro milagre aconteceu. O Sport é campeão brasileiro em cima do Flamengo. Tem uma grande discussão em cima disso, hein, irmão? Tem uma grande discussão em cima disso. Só que, parafraseando, resumindo bem bastante, para a gente conseguir fechar dentro do tempo. Para surpresa da minha mãe, aquele galante que a cortejou, que era solteiro e tudo mais, era casado. E ele só contou quando minha mãe chamou ele para contar que estava grávida. E a sugestão na época foi: aborta. Eu não quero esse filho, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, não quero. E minha mãe recorda que ele deu ali o recurso para que minha mãe pudesse fazer o aborto. E ela disse que quando ela saiu dali, ainda jovem também, já era mãe de uma filha, já vinha de um divórcio, foi casada, tudinho, casamento, tudo mais, toda festa. Mas não tinha mentoria, não tinha um pastor Amadeu para avaliar ali o negócio. Eu sei que ali minha mãe sai para fazer o aborto, com o dinheiro do aborto. E ela disse que deu fome. Né? Eu sou com milão até hoje, irmão.
E ela se para na lanchonete e come lá um misto quente com cruz. Quem aqui lembra da cruz? Né? Tem um bocado de gente aqui que lembra da cruz, irmão, né? Cruz era Fanta nas antigas, para o pessoal da JNI pegar aí. E aí minha mãe faz um lanche ali e volta para casa. E eu cresci, irmão, ouvindo isso todo dia. Me recordo da minha infância, sempre minha mãe dizendo: teu pai não te ama, teu pai não gosta de você, ele queria que eu te abortasse. Depois ele divorcia lá da mulher que ele morava, passou a morar com a minha mãe. Tem fatos, irmãos, que são inesquecíveis nesse percurso. E um deles é: meu pai saiu no mês de outubro, disse a minha mãe, eu vou fazer serão. Ele voltou em março do outro ano. O serão foi grande, irmão. E ali a gente ficava, e minha mãe, uma mãe multifuncional, trabalhando. Eu tenho recordações, aqui no Rio também acredito que tem, de dormir dentro de uma banca de bicho, de jogo de bicho, durante o dia. E à noite, aquele lugar que passava jogo de bicho era um barzinho, que ela trabalhava o dia inteiro passando jogo. E à noite ela tinha o bar para potencializar os recursos para poder me criar. Minha irmã ficou com a minha avó e eu fiquei com a minha mãe. Então esse é mais ou menos, esse é o contexto em que eu fui gerado. Só que no ano de 2003, eu não sou muito bom de datas, mas eu acredito que 2003, minha mãe estava se relacionando com uma pessoa, essa pessoa ela é promovida à gestão no Rio Grande do Sul e eles se mudam para o Rio Grande do Sul. Só que aí minha mãe recebe uma ligação lá de Pernambuco dizendo: leve esse menino porque ninguém aguenta ele. Só quem aguenta ele é você. E aí ela entra num consenso lá com uma pessoa que ela se relacionava, com o meu padrasto. E aí eu vou morar no Rio Grande do Sul. E a gente morava bem demais, irmão. Não sei quantos de vocês aqui conhecem o Rio Grande. Nós morávamos em Cachoeirinha, não no Cachoeirinha no interior, no centro, a 15 minutos de Porto Alegre. Morávamos num apartamento por andar, carro pago pela empresa, apartamento pago pela empresa. Eu morava em frente a um cassino. Tudo, escola, tudo pago pela empresa. E eu passei 4 anos lá e eu não queria voltar nem de férias, doutor. Nem em férias eu queria voltar para Pernambuco. Só queria estar lá. Até que, foi em 2000. Em 2004, mais ou menos, estourou aquela loja de R$1,99. Minha mãe tinha 4 lojas daquela. Só que aí ela sofreu um golpe no estelionatária. E nós perdemos a loja de Capão da Canoa, que é litoral. Perdemos algumas lojas. Eu sei que as coisas ficou muito complicadas. E para piorar, minha mãe volta para Pernambuco, para o Galo da Madrugada. Espero que você não conheça, nem precisa ir, mas é o maior bloco carnavalesco do mundo. E ali minha mãe volta, eu não vinha, meu padrasto também não vinha. A gente não queria nem voltar para Pernambuco. Eu não tinha boas recordações de Pernambuco, então eu não queria voltar. Para mim estava tudo muito bom, meu mundo ali de pré-adolescente, no Rio Grande do Sul. Só que minha mãe volta, sofre um acidente no ônibus, ela fratura o dedo. Época de carnaval, vai no hospital público, o pessoal engessa. Diz, não, foi só a luxação. Minha mãe vai pro Galo, se diverte lá no Galo da Madrugada. Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe, o inverno lá no Rio Grande é abaixo de 0 muitas vezes. Minha mãe chorava de manhã, à tarde e à noite. Saúde particular muito caro, resumindo. A gente volta para Pernambuco. E aí, quando nós voltamos para lá, irmão, a nossa vida já não era mais, né? Apartamento por andar de Blaze. Blaze era o carro topado, né? Era SW4 de hoje, era Blaze. Andar de Blaze, andar de Blaze, motorista e tudo mais. Volta para a comunidade. Só que eu não queria viver aquela vida de comunidade mais. Eu provei outra vida, irmão. E ali eu tive o desprazer de viver coisas muito ruins. De fazer coisas muito ruins. Não porque meus pais mandassem ou porque minha mãe mandasse. Todos os dois trabalhadores. Meu pai era aprisionado na prostituição e minha mãe sempre foi trabalhadora. Mas nenhum dos dois mandaram fazer nada de errado das coisas que eu fiz. Na adolescência, um período bem difícil, voltar para lá, viver aquela realidade totalmente diferente daquilo que eu estava vivendo. E no meio daquele pesadelo, foram 4 anos que minha mãe disse que esperava chegar a notícia em casa se eu estava vivo, aliás, se eu estava morto.
Me envolvi com muita coisa ruim. Graças a Deus o Senhor não me deixou aderir a nenhum tipo de droga. Das drogas que eu experimentei, nenhuma eu conseguia aderir àquilo, não gostava. E também Deus nunca me permitiu matar ninguém. Mas experimentei e fiz coisas que eu não me alegro disso. Até que, como eu falo, a igreja do Nazareno, ela mudou, a igreja do Nazareno em si, ela mudou minha vida, mudou minha história, mudou tudo. Até que, com 16 anos, eu encontrei uma menina chamada Patrícia. Patrícia hoje é a minha esposa. E ali eu comecei a frequentar a igreja do Nazareno. Mesmo muito novo, andava com homens muito velhos. Hoje vocês chamam milícia aqui. Então nós experimentávamos uma vida sexual ativa com modelos, irmão. Só que quando eu cheguei na igreja do Nazareno, que eu olhei minha esposa dançando, eu disse, isso aqui é o céu, doutor. Sentava lá atrás, aquelas meninas com uma pureza. E naquela época era aquelas meiazinhas brancas, né? Uma roupa bem... Ué, meu irmão, eu disse, isso é o céu, irmão. Acostumado com pagode, com baile, droga, aquele pandemônio. Entrei na igreja, sentava lá atrás e achava, isso aqui é o céu, irmão. E eu me apaixonei por Patrícia, é uma história longa da minha conquista de Patrícia. E voltei a frequentar a igreja. E ali assumi um compromisso com a Patrícia. Nós passamos a namorar, depois noivamos, nos casamos. E eu estou parafraseando muito tempo para que vocês possam conhecer toda a história. E ali eu casei com Patrícia muito jovem, casei com Patrícia com 20 anos, porque já tinha uma vida sexual muito ativa, eu não ia conseguir esperar a época do casamento, já sabia que era ela a pessoa, e ali eu disse, não, se a gente tem que casar. E aí nós casamos. E eu passei a estar na igreja do Nazareno. No ano que eu entrei na igreja, realmente, depois que havia casado, cheguei em casa, ela deu a notícia, se fosse eleito, se eu fui eleito a o quê? Que eu não sou candidato a nada. Se fosse eleito a econômico. Aí ela vai eu na casa do pastor saber o que era econômico. Seu Marcelo disse, não, é só você fazer o que você está fazendo e tem uma reunião uma vez no mês. Eu disse, então beleza. E ali foi entrando na igreja, já entrando para servir no nível de liderança. Eu não sabia nem o que é que Deus tinha lá na frente para a gente. Não, irmão. Parafraseando aí esse percurso. Depois desse período, quando eu já estava na igreja, como o pastor Adiel falou, o testemunho de outras pessoas, como tem outros irmãos também, tem uma história assim, de sair do fundo do poço para outras coisas. Essas coisas Deus começou a fazer com a gente. Terminei o 2º grau, fiz a faculdade de logística, saí de carregador, entrei como capatazia mesmo. Eu fazia, chama OIA no Pernambuco, aqui eu não sei, freelance, de carregar, descarregar caminhão. E Deus tendo pressa de fazer as coisas, irmão, com 3 anos eu saí de capatazia para encarregado de almoxarifado. E depois, quando eu já estava como encarregado de almoxarifado, eu passei a cursar engenharia. E aí Deus foi abrindo umas portas, passei para a supervisão de suprimento de uma outra grande empresa e a gente crescendo. E eu comecei a sonhar de novo, vou morar de novo em apartamento por andar, né? Andar de Hilux. E aí comecei a fazer meus projetos com Patrícia, a gente comprou uma casinha na comunidade, depois comprou uma casinha na ilha de Tamaracá, e as coisas foi melhorando, até que em 2011 Deus disse, eu te chamei, Paulo. E eu disse, para isso não. Eu quero ser um mobilizador missionário, eu vou ajudar na obra, eu vou ajudar meu pastor. Esse negócio de ser pastor não dá para mim não, irmão. Eu era da junta, você lembra? Eu já estava na junta há 8 anos, é B.O. demais, irmão. É muito pepino, aqui no Recreio não tem não. Mas lá na comunidade tem, irmão. Eu não quero ser pastor não, e eu lá quero ser pastor, irmão. E aí o pastor também, Paulo, vai ao seminário e tal. Em 2012 eu estava na faculdade de engenharia e algo interessante aconteceu. Eu fui fazer engenharia não por paixão, fui fazer engenharia por dinheiro. Porque no nível que eu estava hierárquico, para eu chegar na gerência do setor, eu precisava ter o curso de engenharia. E ali, para a misericórdia do Senhor, antes de terminar o curso, já estava no início, Deus moveu as águas, eu fui promovido para a gerência de suprimento da empresa Vipal, lá em Pernambuco, que é uma rede multinacional, a Vipal Borracha.
E já estava lá muito novo, num nível de gestão muito alta, muito complexidade. Eu nem conseguia entender os números que a gente movimentava. A gente movimentava 2 milhões só de matéria-prima, irmão. E Deus já ali movendo aquilo. Eu sei que até que eu comecei a ir para a faculdade, eu disse, eu acho que eu estou doente. Aí cheguei em casa, conversei com Patrícia. Disse, Patrícia, eu não estou bem. Ela disse, o que está acontecendo? Disse, toda vez que eu estou na aula, eu não consigo prestar atenção em nada. Eu sinto aquele negócio dentro de mim. Vá ao seminário. Vá ao seminário. Vá ao seminário. Se eu vou ao psicólogo, eu não estou bem, porque eu vou... Aí fui conversar com o pastor, né? Deu ruim. Deu bom. Deus está lhe chamando, Paulo. Sabe, irmão, eu tenho, pela misericórdia do Senhor, muitos sermões quando eu venho para o Rio, mas a direção que eu tive de Deus foi essa, amém? E ali eu parei, fui orar, brigando com Deus. Primeiro, eu não quero ser pastor. Segundo, eu já estava almejando um salário de engenheiro, irmão. Já estava tudo desenhado. Até que eu estava orando, eu estava dormindo com Patrícia e eu escutei uma voz. Eu venho também, minha família era espírita. Tudo que você imaginar para dar errado era para dar. Espírita umbandista mesmo, do bombo e tudo mais. E a gente ia para lá, foi consagrado lá quando criança e tudo mais, que não dá para contar toda a história. E de repente eu escutei uma voz, Paulo. Aí eu disse, é um espírito. Isso é alguma coisa de... Se Patrícia tu me chamasse, ela, não chamei não. Deitado de novo. Paulo. Aí eu fui olhar, né? Se era alguém no quintal e tal, e cismado. Até quando eu tô voltando no banheiro, eu escutei de novo, Paulo. Aí eu lembrei, se fala, Senhor. Fala, Senhor, que teu servo ouve. E ali, irmão, eu ajoelhei, Deus começou a falar comigo coisas que eu tô vivendo hoje. Há 13 anos atrás. Talvez Deus falou coisas para você agora, que você não está vivendo nada ainda, mas Deus está preparando um caminho para isso. E ali Deus começou a falar coisas para mim, que eu estou vivendo agora, que eu jamais pensei em viver, ministério, nada. E dele falou. Quando eu levantei ali da oração, eu cheguei para Patrícia, eu disse, Patrícia, aí eu vou ao seminário, você está comigo? Ela disse, se for de Deus, Deus vai falar comigo. Eu disse, então tem 3 anos para eu terminar o seminário e ele falar com você. Ela também não queria ser esposa de pastor. E ali, irmão, eu vou ao seminário, termino meu seminário, tudo ótimo, tudo bem, isso na capital, em Recife. E naquele momento, como eu disse a vocês, eu estava gerenciando uma empresa, a Patrícia era executiva de contas em outra. Só que aí no ministério tem algo que a gente chama de inquietação, deu uma inquietação. Eu não queria mais estar na igreja local e ajudando meu pastor, eu queria ir fazer a obra. E uma coisa que eu disse, Senhor, se é para fazer a obra, me chama para um lugar onde realmente esteja precisando de alguém. Não que não seja necessário, mas eu vim de uma realidade que algumas igrejas ao meu redor tinham mais de 50 pastores auxiliares. Tem igrejas que precisam, dependendo do volume de serviço. Não sei se a Central do Rio de Janeiro vai precisar um dia. Mas, vaga. Mas naquela realidade da igreja que... No meu distrito onde eu estava vendo, tinha lugares que realmente não era necessidade pastoral. Era falta de direcionamento de Deus, porque cada um foi chamado para uma coisa. Hoje eu respeito isso. Naquela época eu não entendia. Eu queria que todo mundo tivesse a visão que eu tenho, o chamado que eu tenho, mas Deus tem um chamado para cada um. E eu comecei nas minhas complexidades ali com Deus, até que, após aquele período de oração e jejum, orando, aquelas orações de crente, né? 3 vezes por dia, 21 dias de oração de Daniel e tal. Eu e Patrícia, recebo uma ligação, pastor Rolando, já esteve aqui, acho que, não, pregou aqui. Pastor Rolando ligou para mim, disse, Paulo, quero falar contigo, tal, ele é portunhol, como mãe Sneda, né? Quero falar contigo, irmão. Disse, amém, pastor? Vou lá no consultório, a gente bate um papo, pastor Rolando dá aquela enrolada, né? Até que ele chega no assunto. Ele disse, homem, nós estamos precisando de um pastor para o Agreste. Eu não sabia nem onde era o Agreste, irmão. Lá para a igreja de Belo Jardim, e eu estava orando meio-dia e Deus me mostrou você. E eu estava orando de meio-dia, pedindo a Deus uma direção de um local. E eu disse, pastor, isso é de Deus, eu também. E ali nós conversamos, isso era novembro, outubro de 2016.
E aí o pastor Rolando vai e ele diz assim: eu não sou o pastor titular da igreja, eu sou o presidente de missões. Eu vou falar com o pastor, ele tem um candidato também e a gente vai aguardar em Deus, amém. Nós aguardamos, dá o start, dezembro de 2016, para Belo Jardim. Visitar, primeiro culto de Natal, dezembro de 2016. Aí eu vou pesquisar sobre a igreja, né? Tá, tem na internet, grupo de louvor, dança, povo. Ah, a igreja é legal, pô, no interior, mas é massa. Quando eu estou descendo ali as informações sobre Belo Jardim, 7 anos de seca, segundo o fenômeno do El Ninho, a seca se estenderá por 10 anos. Minha menina mais velha tinha meses. Patrícia chegou do trabalho, eu disse: Patrícia, tem um negócio para te contar. Disse: o que foi, Luz Paulo? Ela me chama de Luz Paulo. Está tendo seca lá. Aí ela entrou para pesquisar e para ver. Misericórdia, 7 anos, Luz Paulo. Eu disse: é. Aí lê o resto do artigo. Está gravado na Globo, tem entrevistas sobre isso. Vai se estender para 10. Se for de Deus, a gente vai. Não sei se sua mulher faz isso, irmão, mas mulher tem uns negócios complicados, né? Se for de Deus, a gente vai. Eu disse: a gente não já marcou que vai. Aí começou aquela discussão na beira da cama, irmão. Vocês vão fazer o seguinte, vamos orar? Mike foi sábio, é orar. Vocês vão orar, assim, então vou pedir um sinal. Eu digo: peça. Ela: se for de Deus, vai chover. Irmão, eu olhei para ela. Se não queria ir, era melhor dizer, né, não, irmão? É melhor, velho. Eu disse: amém, pai. Se for de Deus, vai chover. Pai, ajoelhou. Senhor, pai, fez aquela oração. Dia 25 de dezembro de 2016, era culto de Natal. Pastor Rolando pega a gente sobe. Belo Jardim fica a 40 quilômetros depois de Caruaru, sentido sertão de Pernambuco. E ali a gente começa a passar, você diz: pastor Paulo, você é de Pernambuco. Irmão, eu nunca vivi seca, não. Pernambuco é como o Rio, tem várias praias, uma metrópole. Recife é uma metrópole, irmão. Eu já ia fazer missões e voltava. Eu nunca vivenciei seca, aquela realidade. E aí a gente começou a subir, meu irmão, vegetação, tudo acabado, bicho morto. E eu disse: rapaz, o negócio é tenso, viu? E vai passando, uma cidade antes. Eu não sabia que era uma cidade antes, chamaram Tacaimbó, que é a menor cidade do Agreste, uma das menores. Isso era meio-dia, irmão. Meio-dia. Começou uma garoa, você crê? E eu sorrindo lá, né? E Patrícia chorando no banco de trás. E o pastor Rolando sem entender nada. Ele faz parte, o pastor Rolando viveu isso com a gente. E daqui a pouco eu rindo: glória, glória. E pastor Rolando lá: Paulo, o que você passa? Eu disse: é um mistério, pastor. Como, homem? O que é mistério? Diga: eu vou ver, pastor, de Deus aqui. Por que choras, Patrícia? Ela: nada não, pastor. Chegou na porta da garagem lá, que era a rodoviária. A gente desceu e aquela garoa passou. E ali a gente sabia que era ali o lugar. Chegou a noite o culto, eu esperando aquela galera, todo mundo, Ministério de Louvor, e 7 horas, 7h30. E Patrícia: cadê o povo? Você vai chegar, daqui no interior deve não ser ruim para vir para o culto. Uma hora da palavra, irmão. 15 pessoas, 12 irmãos, eu e Patrícia, um irmão no violão com a cara feia. A igreja estava em crise. Só que Deus já tinha dito que era ali. Aí a gente dá espertice, né? Eu vou voltar, converso com o pastor Marco, vou ficar indo e voltando, vou continuar aqui no meu trabalho, Patrícia também, a gente passa um período dando uma força lá e tudo mais. Sento para falar com o pastor Marco, ele disse: não, Paulo, assim não funciona não. Se é de Deus, vocês vão ter que ir. Então, para ir para lá, naquela época, a gente tinha que abrir mão, mais ou menos aí, de R$700 a menos na nossa renda, juntando as duas rendas. E ia ter que pedir demissão do trabalho também, né? E aí nós ficamos orando. Patrícia conseguiu fazer um acordo. Porque a empresa, muito difícil a empresa demitir, dar as contas para a gente, conseguiu fazer um acordo. No meu caso, não. Eu consegui ser realmente desligado.
E a gente vai para Belo Jardim. E um pouco antes de ir para lá, eu orando ao Senhor, perguntando o que falar para aquele povo. Porque já haviam passado ali, nos primeiros 3 anos, que foram os 3 anos inicial, homens como o pastor Rolando, mesmo que interinamente, homens com boa experiência, uma boa palavra, bom know-how. Outros pastores que pastorearam igrejas em Campinas, com mais de 700 membros, passaram por ali. Foi e é a minha primeira igreja. Meu Deus, o que é que eu vou falar para esse povo? E Deus disse a mim nitidamente: diga ao meu povo que vai chover. E aí eu chego para conversar com um amigo, mas chegar aqui, irmão, lá, meu irmão, estou orando ao Senhor, vai ter o acampamento em 2017, e Deus me falou que é para dizer ao pessoal que vai chover. E aí ele começou a sorrir, doutor Aru. Começou a sorrir, eu disse: meu irmão, estou abrindo meu coração para você, e tu ri de mim, irmão. Aí ele disse: meu irmão, ruim é se Deus dissesse que não ia ter mais chuva. Diz que vai chover. E ali, irmão, eu cheguei lá no acampamento 2017, depois que a gente trabalhou perdão no coração do povo, na vigília, quando está acontecendo o poder, né? Na vigília de acampamento. Já teve acampamento Missão Recreio? Tem que rolar. É bom demais, irmão. É manto do céu. Olha, confirmação. Ô, glória! E ali no acampamento, meu irmão, eu profetizei que ia chover e o pessoal, aquela alegria, tá, acabou o culto, o irmão Querecono me chamou, disse: pastor, eu entendo que o senhor quer animar o povo, Econo não é um oficial da igreja, tá bom? Quer movimentar o povo e tal, mas não diga a eles que vai chover, eles vão acreditar. E ele é grandão, irmão. Eu disse a ele: irmão, compre um guarda-chuva do grande, porque vai chover. Abril de 2017, a gente se muda para Belo Jardim. E aí eu começo meu dilema, né? Senhor, cadê a chuva? Eu ia para o culto, irmão, e todo mundo olhando para mim. Na minha cabeça, quando eu estava pregando, todo mundo ficava me perguntando: e aí, pastor, cadê a chuva? Para a glória de Deus, irmão, depois dos 15 dias que nós estávamos lá, eu estava... Essa cama minha com Patrícia é mistério. Eu estava lá no meu leito com Patrícia e de repente eu senti o cheiro das águas. E eu disse: Patrícia, está chovendo. Ela disse: não, isso é teu psicológico. Eu falava de chuva todo dia, irmão. Levantei e fui lá para garagem da gente à noite. E eu não conseguia ver, olhando como é que o cara vai ver a chuva contra a luz, irmão. E olha, de repente, irmão, olho para o meio-fio. A água estava varrendo o meio-fio. Dê um glória a Deus, irmão. E ali, irmão, talvez você não está entendendo que é chuva ainda. Chuva, naquele contexto, é viabilidade, é renda, é tudo. É vida. Sem água não tem como rodar a empresa, não tem como funcionar. A água é vida, irmão. Para você ter noção, quando nós chegamos lá para morar, nós tomávamos banho dentro de uma bacia, com água salobre. 50 litros d'água era 1.000 litros d'água era R$50. De água salobre. Não sei se você já tomou banho de água salobre. Você se ensaboa. Quando você joga a água, o sabão não desce não, irmão. Fica como areia. Bota esse povo viagem missionária pro sertão. Né? Essa é uma experiência única, querido. E aí você, depois que molha, você tem que estar tirando o sabão com a mão. E aquela água a gente aproveitava para varrer, para jogar para lavar garagem, jogar no vaso e tudo mais. E ali começou a chover, isso validou, a igreja começou a fruir. 2019 a gente já estava com 150 membros. E ali, irmão, foi o ano da emancipação da igreja. Para você ter noção, estatísticas dizem que na região que eu estou é 3 para 1. Enquanto se converte 3 pessoas aqui, se converte 1 lá. Que a cultura é totalmente diferente, muito diferente, o povo é diferente. A abertura para o evangelho protestante é diferente. O catolicismo é muito forte. Muito forte. E ali naquele período, irmão, depois que tudo isso acontece, Deus coloca o desafio no meu coração de emancipar a igreja. Nós emancipamos a igreja e ali vem: consolida a igreja, Paulo. Como eu vou consolidar a igreja? Corta custo fixo. Muitas vezes a briga é: paga salário pastoral ou paga aluguel? Ou paga outras contas? Eu disse: a gente precisa de um prédio próprio. Faz um projeto, arquiteto,
3D, engenharia, tudo pronto para esse projeto. Roda na Igreja do Nazareno, a nível Brasil, um projeto, que o pastor Adiel chegou a fazer parte, o projeto Sou Águas, da JNI, passa vídeo da cidade de Belo Jardim, tudo pronto, a gente com a promessa de doação de um terreno lá para a igreja. No mês do Sou Águas subisse, em 2019, o irmão que trabalhava na Secretaria de Obras me chama, disse: pastor, teve um problema no terreno, não vai conseguir doar. Você está de brincadeira. O jurídico do Poder Executivo não viu. Tem lá em casa, projeto de lei assinado. Quando vai para a Câmara de Vereador, reprovado. Eu ligo para Xaxá, 2 sanguíneos. Um choque. Como que pode, meu irmão, fazer o quê? A semana do pessoal subir, arrecadar oferta no Brasil inteiro para furar esse poço, a construção da igreja. E aí, ó, acabou. Como é que eu vou agora falar isso para a igreja? 6 meses preparando a igreja, que um povo vai chegar lá e vai ajudar. Enfim, irmão, nada de Só Águas. Levo o pessoal para cá, comunico a igreja, venho para casa. Patrícia, e aí, como é que vai ser? Deixei Patrícia dormir. Depois a única coisa que eu fiz, irmão, foi orar e chorar. E naquela noite, naquela madrugada que eu estava ali orando e chorando, Deus colocou 2 pessoas no meu coração que não fala missões, que faz missões. Porque tem uma diferença entre a gente dizer: ah, eu amo tal coisa. Quando a gente ama, a gente coloca a mão naquilo. Eu aprendi desde cedo que missões se faz orando, indo e contribuindo. Então, uma dessas 3 coisas a gente vai fazer. Primeiro eu comecei orando, né, doutor? Missões você começa orando. Aí depois você começa a contribuir. E se for da vontade de Deus, Ele te chama. E ali eu orei pelo pastor Steven, pelo pastor Amadeu. Não tinha essa intimidade que eu tenho com o pastor Amadeu. Já orava por ele há 2 anos. Deus me coloca no coração desse homem. Ele vai poder me ensinar como fazer tudo isso que o Senhor fez aqui. E eu sei, irmão, quando foi ainda em 2019, eu vou passar só um pouquinho do horário para concluir o testemunho. 2019, não tem doação, a gente começa a procurar um local, encontra um lugar, uma negociação de 250 mil, tinha que dar 5 de entrada, intercalar 2 e pouco, não sei o quê. Achou outro prédio, 500 mil reais, numa área nobre lá de Belo Jardim, num bairro nobre. Mais 1 ano de carência e para poder se adequar, e 500 mil ao final do contrato. Era o que tinha para aquele momento, para não deixar o sonho morrer. A gente faz o contrato nessa área nobre, comunico com o superintendente, que é a pessoa responsável para assinar isso, marco para ir, tudo bem. Quando eu estou voltando de uma visita, eu vejo um prédio maior do que os 2 prédios que a gente tinha negociado e seria a proposta para o superintendente. E ali eu parei o carro, desci do carro, fui até a Patrícia, aliás, fui até o prédio, fiquei olhando. Disse: dá para mim não, Senhor. Deus disse: ligue. Liguei para a corretora. Quanto que está esse prédio? 500 mil. Seu querido, e à vista, faz quanto? Não tinha R$1 no caixa da igreja, irmão. É com fé. Amém? Empresário que está aqui, eu quero dizer a você: primeiro Deus vai te dar a visão, depois Deus manda o recurso. Viva por fé, entenda o que é fé. Primeiro Deus vai te dar o curso. Ah, pastor, eu não tenho condição. Depois Ele te dá a condição. Primeiro Ele vai te mostrar o emprego que você deseja. Depois Ele abre a porta. É com fé. E fé é loucura, irmão. Ligo para a corretora, ele diz: isso está bom, à vista, 450. Entrei no carro, contei para a Patrícia. Ela disse: Luiz Paulo, tu é doido, menino. Isso não... Trago o superintendente, mostro os 3 locais. No local que estava pronto o contrato para assinar, era próximo ao hospital, quase que de frente. Ele disse: não desço. Paulo, isso vai dar problema. Tu pode fazer o projeto acústico que for aqui, vai dar problema. E ali eu estou com a junta novamente, com 2 não. Eu não sei quantos nãos a vida está dando a você para aquilo que Deus falou. Mas se foi Deus que prometeu, irmão, uma hora o sim vai chegar. E aí eu desço do carro com o superintendente, a gente chega lá. Eles: olha, aqui não dá, mas eu aconselho vocês lá naquele local, que ali cabe o sonho de vocês.
E o pessoal ficou animado, tá? Eu voltei para levar o pastor Rubens para Recife. No caminho, a gente conversando, ele disse, sim, deixa eu lhe dar outro conselho. Eu digo, diga, pastor. Diminua 100 mil. Aí eu dirigindo, olhei para ele, como assim, pastor? Não, você vai conversar e vai diminuir 100 mil. Irmão, você está entendendo o que é negociar um negócio que era 500, baixou para 450, e aí o cara vem e diz assim, baixa 100 mil. Quem é que vende nada baixando 100 mil? A princípio eu olhei e disse, não, pastor, tá certo. Como é que eu vou dar uma proposta dessa? Ele disse, você está pedindo para você ou para Deus? Essa igreja vai ficar no teu nome ou no nome da igreja? Quando a gente pede para Deus, não tem limite, Paulo. Eu disse amém. Mas na minha cabeça eu estava dizendo, se ele pediu para tirar 100, ele vai chegar pelo menos com metade, né? Estou voltando para Belo Jardim. Chego para o irmão que era corretor, que estava comigo no carro, só falou, amanhã liga para lá, para o dono do prédio. Ele disse, ligo nada, pastor. O senhor está mandando eu ligar para baixar 100 mil no negócio dos outros, pastor. Isso é negócio para o senhor, ligue o senhor. Eu chego em casa, Patrícia novamente, a gente ora junto, 3 dias, ligo para o cara. O cara me atende, tudo bem e tal, conversa. Não, porque tem um corretor, ele disse a mim que é 450 mil. Eu estou falando de sonhos aqui, você está entendendo? Aí ele disse, não, mas eu tiro o corretor, eu consigo fazer por 400, irmão. Disse, deu uma melhorada. Não tinha R$1, irmão, no caixa. R$1. Desligou o telefone. 2 dias depois, o tesoureiro liga para mim, pastor, o senhor está comprando alguma coisa? Eu disse, depende. 2017, quando nós chegamos lá, estávamos no evangelismo. O pastor Ivo mandou um ônibus do Adonasa. A gente fechou a cidade, irmão. Um evangelismo de impacto totalmente diferenciado ali naquela hora. E para 2 carros perto da gente e diz, a gente pode fazer evangelismo com vocês? Aí vieram, pastor, o pessoal está aí, quer fazer. Eu disse, aquele comigo junta, não espalha. Não, porque a gente é de uma igreja de célula, não tem aqui, a gente tem que ir para Caruaru. Disse, tá bom, vem, junta com a gente. Esse pessoal evangelizou, tudo mais, terminou a célula, o culto. A gente honrou os irmãos da Central do Paulista e abençoou eles também, um chocolatezinho, um agradecimento. Irmão, diga a pessoa que está perto de você, Deus enxerga no escuro. Talvez você está vendo nada, irmão. Deus já está vendo lá na frente. Porque Deus enxerga no escuro. Pastor, a minha empresa não pode aumentar o faturamento. Deus enxerga no escuro. O ministério não pode crescer. Deus enxerga no escuro. Eu não tenho capacidade para dar início a esse sonho. Deus enxerga no escuro. Terceiro dia, o cara ligou para mim, o dono do prédio, empresário, está morando até no Rio Grande do Sul atualmente. A paz do Senhor, pastor. Eu digo, oi, é crente. Amém, querido. O pessoal do carro, irmão, que evangelizou com a gente em 2017, era a célula do dono do prédio. Você pode dar glória a Deus, irmão. Ah, irmão, aí a conversa mudou. Sou benção. Como é que a gente pode fazer esse negócio? E aí eu dei algumas propostas a ele, não dá conta do tempo, eu não vou entrar em detalhes dessa história da negociação. Eu sei que por fim, que ficou 300 mil. 300 mil. 300 mil e a negociação. Eu disse para adequar, que era... Depois eu mando outro vídeo como é que estava. Quando a gente foi para lá, era uma fábrica que estava funcionando, mas um negócio meio abandonado, mais 500 metros quadrados. E ali, eu disse, para adequar isso aí, eu vou precisar de X, se eu me dar metade, a outra metade eu coloco, eu sei que por fim. Ele disse, não, irmão, eu vou orar com a minha esposa e depois a gente se fala de novo. Eu disse, beleza. Quando ele ligou novamente, ele disse, a gente não vai dar dinheiro para vocês adequar, mas a gente vai lhe dar 2 anos de carência. Se vocês não pagarem o prédio, a gente vai dar mais 3 anos e meio de um aluguel de X. Se vocês não conseguirem pagar o prédio, a gente vai dar mais 3 anos e meio. E aí a gente fica livre, pastor. Eu digo, então eu aceito. Com uma condição. Aconteça o que acontecer. Ali foi insight do céu, doutor.
o preço não muda. Se tiver um superávit, o preço é o mesmo. Se tiver um déficit, o preço não muda. Ele disse, fechou, pastor. E eu disse, não tem como fechar em 10 anos não, meu querido. Ele, não, pastor. Em 10 não, porque 2 é carência, os outros 7 é profético. O cara é crente. Mas fechado. A igreja voando. Tanto é que a gente mudou para lá, que não dava mais dentro da garagem, 150 membros, aquela pegada. Março de 2020. Eu não esperava por aquilo, irmão. Ninguém esperava por aquilo. A igreja sumiu. A gente não podia fazer culto. Sumiu que eu digo que cadê a igreja mais? Pandemia. Graças a Deus a gente esqueceu disso. Mas março de 2020, irmão, foi um pesadelo. Eu era multifuncional. Passei 6 meses para abrir uma carteira. Quando eu estava com a carteira consolidada, era representante comercial. Pandemia. A gente teve que fazer entrega, nós mesmos tivemos que ir na empresa, alugar caminhão, para não deixar de atender os clientes, que a gente imaginava que no outro mês ia voltar tudo ao normal. Acabou meu dinheiro, acabou o dinheiro da igreja, o povo não estava indo. Quem era fiel não ficou nem tanto fiel assim, quem não era fiel é que não foi fiel mais em nada. Nada, zero nada. Até que final de março de 2020 eu adoeci. Diziam que era rinite. Eu nunca tive uma crise de rinite daquela não, irmão. 3 dias com febre em cima da cama, não conseguia nem me mexer. Eu disse, meu Deus, se eu morrer aqui, o que vai ser dessa mulher e desses meninos? Eu não peço sem necessidade, irmão. Essa é uma filosofia minha. O Torineira tem me mentoreado sobre isso. Eles têm que pedir, Paulo. Tem coisas que tem que pedir. Mas talvez é a forma como eu fui criado. Mas ali eu tive que pedir, irmão. E as pessoas que Deus colocou no meu coração, uma das foi a doutora Isneda. Patrícia conheceu o doutor Isneda alguns anos antes da pandemia, num evento, e ela voltou para lá. Eu estou finalizando o testemunho. Ela voltou para casa 3 dias, só falava em doutor Isneda. Estou finalizando o testemunho. Não, porque uma tal do doutor Isneda, eu não sabia que ela era esposa do pastor Amadeu. Então, que mulher é essa? Entrei em contato com o Américo. Irmão, me dá o número dessa mulher. Quanto é para ela pregar? Não, ela não cobra nada não, pô. Vai ter que mandar só o translado dela e ela vai para aí. Não cobra nada. Se eu vou trazer ela aqui para um evento de mulher, que a mulher passa o dia todinho falando nela, pô. Ela contando os testemunhos, experiências. Enfim, manda a mensagem. Meia-noite, daquele mesmo dia que eu mandei a mensagem pedindo socorro, o doutor Isneda liga para mim, daquele jeitão dela, né? Quem conhece. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, doutor Isneda. Passa para sua esposa. Ponto. Eu passei. Ela, em vídeo, quero ver teus olhos, Patrícia. Patrícia olhou. Volto para ele, deu de novo o telefone. Disse, parabéns, pastor, ela está bem. Nós iremos ajudar vocês até o final desse ano para vocês poderem se estruturar. Eu digo, muita gente me amou, irmão, mas ninguém me amou como Amadeu me amou. Ele é demais, irmão. 2020, pandemia, tudo pegando aqui, ninguém queria, muita gente estava com medo até de sair de casa. Eu estou em casa, pastor Amadeu liga para mim, Paulo, não sei o que, ponto. Durante esse período, todos os meses nós nos falávamos, para saber como nós estávamos, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Se isso não for amor, irmão. E aquilo começou a me impactar, porque não era dinheiro. Relacionamento, mentoria. Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém, irmão. Mas da forma que ele fez, ninguém nunca tinha feito comigo, nem de perto. Até que ele liga e diz, Paulo, eu vou aí, Paulo. Eu disse, amém, pastor. Eu sei que um dia o senhor vai. Não, semana que vem eu chego. Eu disse, não. Na pandemia, ele com 74 anos. E ele não foi, irmão. Foi, sem máscara. E levou o doutor Isneda junto. Sentou no chão da minha casa. Brincou com as minhas filhas. Deu brinquedo a elas. Andou comigo. E eu acho que a conexão pegou quando ele disse, Paulo, quais são teus projetos aqui? Aí eu comecei a contar para ele. Pastor, Deus falou comigo para abrir 10 igrejas. Aí ele se animou. Disse, é? E a primeira vai ser aonde?
Disse, pastor, é em Pesqueira. Disse, vamos lá. Vamos amanhã. E aí a gente começou a andar dentro do Agreste, viu lugares, e ele orou e tudo mais. E aí a gente volta para casa, entra lá no templo, onde a gente está hoje. Construção parada, desde a pandemia, a construção parou. Que não tinha recurso mais para... Também a gente sofreu bastante. A gente teve esse crescimento lindo nesses primeiros 2 anos como vocês. Só que depois, quando a gente estava voando, teve a pandemia e a gente está recomeçando de novo. Só que agora num espaço bem maior. E ali eu entendi que ele era diferente realmente. Todos os grandes líderes que têm ido lá, pela misericórdia de Deus, Deus tem levado muitas pessoas de grande responsabilidade lá. O pessoal se encanta com o tamanho da obra, principalmente naquela região do prédio e tudo mais, tudo que está acontecendo. O pastor Amadeu não. Ele entrou, no outro dia só nós dois, quando ele parou na frente do acesso que tinha ao lado. Eu vou finalizar agora, estou finalizando. Ele disse, Paulo, onde vai ser a igreja? É assim, né, doutor? Onde vai ser a igreja? Onde é que vai ser a igreja? Deus tinha falado ao meu coração, isso é a segunda etapa. A gente está na primeira etapa e eu creio que a gente vai para a segunda etapa. E eu não dei a visão à igreja lá na época, porque minha esposa disse, eles não vão aguentar a visão não. A gente não terminou nem a primeira etapa, como é que vai para a outra? Eu disse, para dar viabilidade econômica, isso tudo aqui tem que ter algo funcionando e que seja funcional para a comunidade. E Deus falou no meu coração, faz uma escola embaixo e a igreja em cima. Só quem sabia desse assunto era eu, minha esposa e um econômico. E Deus. Aí o pastor Amadeu disse, onde é ser a igreja? Eu disse, pastor, em cima. Ê, Paulo! A igreja é em cima! Bate laje em tudo! E aqui embaixo? Uma escola. Eu disse, muito bem, muito bem, muito bem. Aí chegou na metade do tempo, estava faltando metade do telhado. Tudo na parede crua, você chama aqui embolso, né? Para rebocar. Aí ele botou a mão na cabeça assim, começou a chorar e começou a orar por mim, irmão. Aí ele começou a profetizar, e a profetizar, e a profetizar. E ali desde 2020 a gente está nesse enlace de amor que talvez muita gente não consegue entender, mas tem a ver com o reino, irmão. Tem a ver com obra, tem a ver com missões. Eu sei que para a glória de Deus, quando foi agora em janeiro, o Espírito falou o coração de vocês. E essa oferta chegou lá e botou a obra para funcionar de novo. Deus moveu também o coração de outras pessoas, até mesmo na denominação, num recurso que eu nunca vi ninguém dizer que recebeu esse recurso. Que é de alabastro. Chegou também. E a gente deu um avanço, irmão. Nessa outra etapa. Isso deu um up no ânimo do povo. Porque nós aguardávamos o retorno, não apenas da construção de um templo, mas da realização de um propósito, de um sonho. E foi uma alegria, foi uma festa. Eu quero dizer a você, querido, em nome de Jesus, que talvez está postergando um chamado de Deus. Eu estou finalizando agora a minha palavra. Que está postergando colocar em prática um propósito que Deus te deu, que você não tem condição. Que está dizendo talvez que teu casamento não tem mais jeito, que teus filhos não tem mais jeito, que essa empresa ou aquela promessa que Deus te deu lá atrás não pode acontecer. Eu estou dizendo a você, irmão, que Deus está fazendo isso no caminho do sertão de Pernambuco, que Deus não pode fazer aqui no Rio. O Deus daqui é Deus de lá. O Deus de lá é Deus aqui. Deus não mudou, irmão. O que muda muitas vezes é a nossa compreensão de fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele diz ainda assim, se você tiver fé do tamanho de mostarda, você acredita, irmão, que eu saberia o fim disso tudo? Não. Mas eu entendi que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu não sei se o teu problema é um diagnóstico, mas Deus transforma diagnóstico em prognóstico. Eu não sei se a tua causa é na área sentimental, de família, eu não sei se é na área empresarial, mas eu quero dizer a você, não importa a área, o Deus Todo-Poderoso faz. Eu nunca imaginei que ia estar aqui no Rio pregando para vocês, irmão. Enquanto alguns da minha geração disseram, meu irmão, tu é louco. Eu fiz o caminho que Deus mandou. E quando a gente está onde Deus manda, Deus se responsabiliza.
Tem pessoas vocacionadas aqui que estão fugindo. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração, como priori aqui. Se coloque de pé, por favor, igreja. Você não vai ter paz até você se render ao seu chamado, irmão. Tem pessoas aqui vocacionadas, não importa a tua idade. Eu me formei de seminário com pessoas que têm idade de ser meu pai. Novo desse jeito que eu estou aqui, bonito, JNI todo. Já faz 10 anos de ministério. Passei luta, fome não. Passei dificuldade, mas não nudez. Por que você está fugindo do seu chamado? Primeiro convite que eu quero fazer aqui nessa noite é por pessoas que têm chamado de Deus. Pastor, Deus me chamou para uma obra específica. Vem até o altar do Senhor, eu quero orar por você. Essa é a minha priori. Não sei se Deus te chamou para ser missionário, para ser pastor, pastora. Se Deus te chamou para ser diácono, eu não sei. Eu sei que Deus, priori aqui, é vocacionados. Ah, pastor, eu não tenho ascendência sacerdotal. Irmão, eu não tive família, eu não tive apoio de pai, mas eu tinha um Deus. Você tem um Deus. Não importa onde você nasceu, não importa qual a tua família, não importa qual a tua condição financeira. Se você tem um chamado de Deus, atente ao chamado de Deus. Não sei se Deus te chamou para o sertão, para a Europa, para os Estados Unidos. Se Deus chamou, atende. Segunda classe de pessoas que eu quero chamar aqui nessa noite. São pessoas que estão vivendo coisas impossíveis. Pense que eu calculei negociar sem dinheiro não, irmão. É inside, é fé. Pastor, a empresa vai fechar. Vai não, porque Deus é Deus, irmão. Pastor, não tem possibilidade nenhuma desse negócio dar certo. Se é para a glória de Deus, já deu. Se essa é a tua causa também, vem para cá, eu quero orar com você. Eu não faço, mas o Deus que eu sirvo faz. O Deus que você serve faz. Às vezes a gente não está vendo nada, irmão. Eu não via nada, eu não sabia nem o prédio que eu escolhi era outro, mas Deus tinha algo muito maior. Às vezes você não está vendo nada, você só está vendo o que você enxerga, mas Deus enxerga no escuro. Comece a colocar isso no altar. O lugar mais alto dessa igreja é os pés de Jesus, querido. E começa a colocar isso no altar do Senhor nessa noite. Homens como o nosso pastor Amadeu, irmão, são homens que, na minha geração, na minha realidade, era impossível andar com ele. Mas porque Deus tem um propósito lá e tem um propósito aqui, hoje eu consigo andar com ele. E ter a mentoria necessária para fazer aquilo que Deus deseja que faça. Eu quero dizer a você, no nome de Jesus, Deus vai acrescentar pessoas na tua vida para viabilizar os propósitos dele. Aos vocacionados, Deus te deu o teu pastor, o pastor Adiel, como um guia para colocar luz no teu caminho, para colocar lâmpada nos teus pés. Começa a colocar essa vocação pastoral, missional, que seja. Coloca teus sonhos na mão de Deus para viver os propósitos dele. E ainda essa semana você vai procurar o teu pastor, os vocacionados, e dizer a ele: pastor, eu quero direção para o meu ministério, porque ministério Deus já te deu. Ele diz dos profetas: ainda que houvesse dia, eu te conheci.